Um bispo de 80 anos atravessou montanhas a pé para visitar vilarejos que nunca tinham visto um sacerdote. Não havia estrada, não havia carruagem, havia apenas um homem velho, com o cajado na mão e o coração em chamas. Enquanto caminhava, Roma o acusava. O cabido da catedral o processava. Cartas anônimas destruíam sua reputação. Ele não respondeu a nenhuma. João Antônio Farina foi bispo, educador, fundador, e o homem que ordenou sacerdote aquele que se tornaria um dos papas mais amados da história. Morreu sem saber disso. O chamavam de o bispo dos pobres. Não como elogio, como descrição. Porque era exatamente isso que ele escolheu ser. Se você gosta de conhecer histórias sobre a vida de santos, esse canal foi feito para você. Aqui apresentamos a vida de pessoas que largaram tudo em nome da fé, da igreja, principalmente em nome de Cristo. Fique conosco, se inscreve, deixa o like. Isso faz o YouTube entender que este conteúdo deve ser entregue para mais pessoas. Agora, vamos voltar pro Farina, porque a história dele está apenas começando. Gambelara era uma aldeia pequena demais para ter escola. Ficava encravada entre as colinas de Vicenza, no nordeste da Itália, num tempo em que Napoleão ainda reorganizava a Europa e a igreja tentava sobreviver ao rastro que ele deixava. Era 1803. O mundo estava em ebulição. E ali, naquele vale silencioso, nasceu João Antônio Farina, filho de Pedro e Francisca, gente simples, de mãos calejadas e fé intacta. As crianças de Gambelara não iam à escola. Não havia escola para ir. O que havia era um padre. O tio de João, o padre Antônio Farina, era o tipo de sacerdote que a igreja produz raramente, aquele que vive o que prega, sem espetáculo e sem concessão. Foi ele quem pegou o sobrinho pela mão e disse, sem muitas palavras, eu te ensino. E ensinou. Latim, filosofia, oração, silêncio. Ensinou com livros. Ensinou com exemplo. Ensinou com a própria vida. João aprendia tudo. Mas havia algo que ele absorvia além do currículo. Observava o tio atender os pobres da aldeia sem jamais perguntar se havia recompensa. Via o sacerdote distribuir o pouco que tinha com a tranquilidade de quem distribuía o que era de Deus, não seu. E algo se gravava fundo naquele menino de olhos atentos, a ideia de que o saber não serve a si mesmo. O saber serve ao outro. Aos 15 anos, João deixou Gambelara. Entrou para o seminário diocesano de Vicenza carregando uma mala pequena e uma formação que poucos seminaristas tinham. Seus colegas logo perceberam, aquele jovem era diferente. Não pela arrogância dos que sabem que são bons, mas pela calma dos que sabem para que são chamados. O seminário o reconheceu rapidamente. A bondade era visível. A inteligência, também. Mas o que ninguém ainda sabia era que aquele jovem silencioso carregava dentro de si uma inquietação que não caberia nos muros de nenhum seminário. Ele ainda não sabia o nome dessa inquietação. Levaria anos para descobrir. Aos 21 anos, João Antônio Farina ainda não era sacerdote. Cursava teologia no seminário de Vicenza quando os superiores fizeram algo incomum, o designaram professor. Não era um assistente, não era um monitor. Era professor, com sala, alunos e responsabilidade plena. Um estudante ensinando outros estudantes. Poderia ter sido motivo de orgulho fácil. Para João, foi motivo de trabalho. Ele ensinava com método que seus alunos levariam na memória para o resto da vida. Não separava o conteúdo da pessoa. Não havia lição sem humanidade. Não havia correção sem cuidado. Quando um aluno não entendia, João não repetia mais alto, entendia diferente, e tentava de outro ângulo, com outra palavra, com outra imagem. Lecionou no seminário por 18 anos. Foi ordenado sacerdote em 14 de janeiro de 1827. A data entrou nos registros com frieza burocrática. Mas quem estava presente descreveu um homem que subiu ao altar como quem chega em casa depois de uma longa viagem. Sereno. Inteiro. Certo. Logo depois da ordenação, foi direto tirar um diploma. Habilitação para ensino nas escolas elementares. Padre e professor. Ao mesmo tempo. Sem escolher entre os dois, porque para ele não havia escolha a fazer. Eram a mesma coisa dita em línguas diferentes. Nos anos seguintes, acumulou funções que teriam esgotado qualquer homem comum. Capelania de São Pedro em Vicenza por 10 anos.
magistério no seminário, participação em instituições culturais, espirituais e caritativas da cidade, direção da escola pública elementar, direção do liceu. As pessoas ao redor às vezes perguntavam, sem entender, como você faz tudo isso? João não respondia com método. Respondia com pergunta, como eu deixaria de fazer? Em 1831, percorria as ruas de Vicenza com os olhos abertos para o que a maioria fingia não ver. Meninas pobres, sem escola, sem futuro, sem nome que o mundo se importasse em aprender. A Itália do século XIX tinha um sistema de educação que, na prática, existia apenas para quem podia pagar. Os pobres ficavam de fora. As mulheres, especialmente, ficavam de fora. João abriu uma escola para elas. Não era grande. Não era sofisticada. Era uma sala, alguns bancos, e um padre que acreditava que aquelas meninas mereciam aprender. A fila não demorou a aparecer. E com a fila, veio uma percepção que mudaria o rumo de toda a sua vida. Uma escola assim não podia depender de um homem só. Precisava de mulheres consagradas, dedicadas, formadas, que vissem naquelas crianças o que ele via. Que não fossem professoras por profissão, mas por vocação. A ideia começou a tomar forma. Ainda levaria 5 anos para ganhar nome. Em 1836, João Antônio Farina fez algo que a igreja levaria décadas para compreender completamente. Fundou uma congregação. As Irmãs Mestras de Santa Doroteia, filhas dos Sagrados Corações, nasceram não de um projeto elaborado em gabinete, mas de uma necessidade vista com os próprios olhos. Mulheres consagradas, formadas para ensinar, dedicadas inteiramente às meninas pobres. Não professoras contratadas. Não funcionárias do Estado. Irmãs. Com vocação, com oração, com raiz espiritual profunda. O nome escolhido não foi acidente. Sagrados Corações. O coração de Jesus e o coração de Maria. Para Farina, a educação verdadeira só nascia de um coração que amava, e amava porque havia sido transformado pelo amor de Deus. Sem isso, a escola era apenas instrução. Com isso, era formação. As primeiras irmãs eram poucas. Os recursos eram escassos. As dificuldades eram muitas. João não recuou. Em 1839, o Papa Gregório XVI concedeu o decreto de louvor à congregação. Roma reconhecia o que Vicenza já vivia. Mas Farina não parou para celebrar. Havia trabalho demais para comemorar. Foi então que os olhos dele encontraram os verdadeiros invisíveis. Meninas surdas e mudas. Em 1840, numa época em que deficiência era sinônimo de exclusão total, João Antônio Farina direcionou suas irmãs para educar essas crianças. Não havia metodologia estabelecida. Não havia tradição pedagógica consolidada para seguir. Havia apenas a convicção de que toda criatura humana carrega a imagem de Deus. Imagem de Deus não pode ser descartada. 9 anos depois, em 1849, foi a vez das meninas cegas. A lógica do mundo dizia, essas crianças não têm futuro. A lógica de Farina dizia outra coisa, essas crianças não têm passado de sofrimento que mereçam. E ele agia conforme a segunda. Depois vieram os doentes, os idosos, os abandonados nos hospitais. A partir de 1846, as irmãs passaram a atender enfermos em abrigos, hospitais e domicílios. Uma congregação que nasceu para ensinar, havia se tornado algo maior, uma rede de presença humana nos lugares onde a presença humana mais dói de estar. Havia uma coerência silenciosa em tudo isso. Farina nunca anunciou uma expansão de missão. Nunca convocou capítulos solenes para deliberar sobre novos ministérios. Ele simplesmente via uma necessidade e perguntava às irmãs, podemos ir? E elas iam. O mundo, enquanto isso, seguia seu curso. A Itália fervia em disputas políticas. A igreja vivia sob pressão do Risorgimento, o movimento que unificaria o país à força, muitas vezes contra Roma. Propriedades eclesiásticas eram confiscadas. Conventos eram fechados. Sacerdotes eram perseguidos. João Antônio Farina continuava ensinando. Havia algo nele que as turbulências externas não conseguiam alcançar. Uma estabilidade que não era indiferença, porque ele sofria, sentia, se angustiava com o que via. Era outra coisa. Era a paz de quem sabe que não trabalha sozinho.
Certa vez, alguém lhe perguntou de onde vinha aquela energia. Ele respondeu com seu lema, simples e preciso como uma faca: a verdadeira ciência consiste na educação do coração, isto é, no prático temor de Deus. Não era slogan, era autobiografia. Em 1850, uma carta chegou às mãos de João Antônio Farina. Roma o nomeava bispo de Treviso. Ele leu em silêncio. Dobrou o papel. Aceitou, porque obediência, para ele, nunca foi derrota. Era caminho. Treviso era uma diocese marcada pela pobreza. Farina chegou e fez o que sempre fez, foi ver com os próprios olhos. Organizou em todas as paróquias associações de ajuda aos indigentes. Cada comunidade precisava conhecer seus pobres pelo nome. Cada paróquia precisava saber quem estava doente, quem estava sozinho, quem havia ficado para trás. Foi o povo simples que lhe deu o título. Não a imprensa, não Roma, o bispo dos pobres. Mas Treviso também guardava uma cruz. O cabido da catedral entrou em conflito aberto com ele. Processos, acusações, cartas enviadas a Roma. Anos de disputas jurídicas bloquearam seu programa pastoral inteiro. O sínodo que planejava nunca aconteceu. Farina respondia com silêncio. Em 1860, Roma o transferiu para Vicenza, a cidade onde tudo havia começado. Ele chegou sem discurso. Convocou o sínodo diocesano, que não se celebrava desde 1689. Reformou o seminário. Percorreu a diocese a pé e em lombo de mula, subindo serras para alcançar vilarejos que jamais tinham visto um bispo. Com quase 70 anos, ainda subia montanhas. Os últimos anos de Farina foram marcados por dois movimentos opostos. Por fora, o reconhecimento crescia. Bispos, sacerdotes e leigos de toda a Itália falavam de sua santidade com naturalidade, como quem descreve algo evidente. A congregação que havia fundado já estava em 48 cidades, com 330 freiras, 25 aspirantes e 42 noviças, um organismo vivo, pulsante, que atendia pobres, doentes, cegos, surdos, crianças abandonadas. Por dentro, o sofrimento também crescia. Acusações injustas voltaram nos últimos anos. Calúnias que ele jamais havia merecido. Farina reagiu da única forma que conhecia: silêncio, perdão e fidelidade à própria consciência. Em 1886, uma grave enfermidade o derrubou pela primeira vez. Levantou. Continuou. Em 4 de março de 1888, um ataque de apoplexia o levou. Tinha 84 anos. Morreu como havia vivido, sem espetáculo, sem discurso final, sem pose de herói. Havia um detalhe que ele nunca chegou a saber. Um jovem sacerdote que havia ordenado anos antes, num gesto simples de ministério episcopal, subiria um dia ao trono de Pedro. Seu nome era Giuseppe Sarto. O mundo conheceria como São Pio X. Farina ordenou um santo sem saber. Foi beatificado em 2001, canonizado em 2014 pelo Papa Francisco, que disse dele: respondeu com extraordinária criatividade ao mandamento do amor. Uma frase justa para um homem que nunca parou de amar. Farina morreu sem saber que havia ordenado um Papa Santo. Morreu sem saber o tamanho do que havia construído. Morreu sem saber que, mais de 100 anos depois, alguém num canal do YouTube ia contar a história dele. Mas ele fez a parte dele. E agora eu te pergunto, qual é a sua parte? Começa pequeno. Começa agora. Começa deixando esse vídeo chegar a mais gente. Um like, um compartilhamento, uma indicação para um amigo. Esse canal existe para dar voz a quem entregou tudo em nome de Cristo. Santos conhecidos, santos esquecidos, santos que o mundo nunca soube que existiram, mas que um dia olharam para Cristo e disseram: a Ele, tudo. Se inscreve, ativa o sino e me conta aqui nos comentários qual santo você quer ouvir no próximo vídeo. Eu levo a sério cada resposta, porque cada nome que você escrever pode virar o próximo roteiro. A história de Farina acabou. A sua está apenas começando.